Síntese do livro de Oséias. Número 1. Casamento simbólico de Oséias. Bom, aqui vamos já aproveitar para explicar o que significa esse título. O casamento, ele tem um símbolo, que é o casamento entre Deus e a sua esposa, que é Israel. E também a questão se o casamento de Oséias foi literal ou simbólico, também é discutida. Bom, casamento simbólico porque, com certeza, ele simboliza algo, ele simboliza o relacionamento de Deus com a nação. Mas quanto a ser literal ou simbólico, eu acredito que o casamento foi literal, aconteceu mesmo, tá bom? Separei o versículo 2 que diz: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição. Deus chama Oséias para que ele mostre em sua vida matrimonial a vida matrimonial de Deus com Israel. Muitos intérpretes defendem que Oséias não teve um casamento literal, mas sim um casamento figurado. Ou seja, ele apenas é falado que ele se casou, mas apenas como uma ilustração, tá bom? Mas não há no texto nada que indique uma alegoria. O mais provável é que Oséias tenha se casado mesmo com uma mulher que era prostituta ou adúltera, né? Então, quer dizer, aquela mulher, ela tinha uma vida e Oséias, então, chama ela para ter uma nova vida. Esse é o simbolismo. Oséias a chama para ter um lar e ser a sua esposa. Esse encontro de Oséias com uma mulher prostituta simboliza o encontro de Deus com Israel no Egito. Eles estavam em prostituição espiritual, porque é claro que eles já estavam de alguma maneira envolvidos servindo a outros deuses. Pelo menos vão demonstrar isso quando vão caminhar pelo deserto, né? Não cedendo facilmente àqueles deuses, eles estavam voltando àqueles deuses. Oséias tirou a mulher daquela vida humilhante e lhe dando um lar. Simboliza Deus tirando Israel do Egito e lhe dando a terra de Canaã. Então a ilustração vai ser para ensinar o seguinte: o meu povo, ele é como uma mulher que foi tirada de uma situação de prostituição, foi dado um lar, ela foi honrada e ela vai deixar o seu esposo. A simbologia é essa. Então Deus tirou Israel de um determinado lugar e deu a ela uma posição de honra. E o que está acontecendo agora com essa nação? Ela está abandonando a esse Deus. Estavam seguindo o pecado tanto de Salomão quanto de Roboão, que vai seguir todos os reis depois dele, tá bom? Vão, infelizmente, manter os altos. Terão reis que serão corretos em muitos pontos, mas diz lá, os altos não se tiraram, tá bom? Vai demorar, nós vamos ver mais à frente como eles vão cair. Mas nesses dias aqui, a idolatria era geral, tanto no norte quanto no sul. E por quê? No versículo 2 diz: porque a terra se prostituiu. Mas depois de Deus tirar Israel daquela prostituição espiritual e enchê-la de honra, ela voltou à prostituição espiritual, pois estava adorando outros deuses. Vai ter assim um momento bem extremo, aqui fala que eles estavam adorando outros deuses, mas vai ter um momento bem extremo, que vai acontecer também bem depois. Se nós aqui estamos no ano 740 antes de Cristo, 760 antes de Cristo, tá bom? Lá pelo ano mais ou menos no ano 586, vamos considerar assim, quando Israel, o templo está sendo destruído, está na terceira leva já sendo enviada para a Babilônia. A Bíblia diz que naquele período Deus pegou o profeta Ezequiel, que estava lá na Babilônia, o arrebatou, o trouxe até o templo e mostrou o povo de Israel lá. Então diz que eles estavam, Ezequiel capítulo 8, né? Leiam depois que é interessante. Diz que o povo estava lá invocando a Tamuz, o deus da Babilônia. Olha só, eles tinham sido escravizados pelos babilônios, tá bom? E parece que eles chegaram à seguinte conclusão: olha, se a Babilônia nos venceu, significa que o deus da Babilônia é mais poderoso que o Deus de Israel. Em vez de invocarmos ao Deus de Israel, vamos invocar Tamuz, uma das grandes divindades da Babilônia. Tá bom? Então esse é o momento extremo. Mas aqui nesse período de Oséias está acontecendo que eles estão se servindo a outros deuses.
O versículo 3 diz: e foi-se e tomou a Gomer, filha de Diblaim. Veja que está dando até nomes próprios, o que nos leva realmente a entender que é um caso real, não é uma figura. O fato de identificar a mulher e a sua ascendência evidencia que a história não é uma alegoria. Oséias realmente passou pela experiência de resgatar uma mulher do mundo da prostituição, tá bom? Exatamente para representar, olha, foi exatamente isso que aconteceu entre Deus e Israel. Foi exatamente isso que aconteceu com toda a nação, tá bom? E vamos considerar que para um profeta Deus cobrar isso, isso tem um significado também. Porque o natural era que apenas a palavra ensinasse o homem. Mas pelo jeito a palavra ela já não estava mais servindo. Existe uma expressão horrível que as pessoas falam, eu pelo menos não gosto que fale comigo, né? As pessoas falam assim, quer que eu desenhe? As pessoas falam isso até brincando, mas na verdade significa o seguinte, você não tem capacidade de entender. As pessoas podem falar isso, brincando, rindo, né? Mas o significado é esse, eu acho uma expressão horrível, né? Para um ser inteligente que o ser humano é. Mas por outro lado, quando Deus está dizendo o seguinte, olha, não basta eu escrever em pergaminhos, eu tenho que, desenhar, eu tenho que botar na vida real de alguém para ver se vocês entendem. Esse é o significado, né? Eles estavam fazendo as coisas erradas, liam a lei, que diziam que aquelas coisas eram erradas, mas eles não paravam de fazer aquelas coisas erradas. Então Deus teve que desenhar para eles, né? Nesse caso, é verdade para a humanidade em relação ao pecado. Racionalmente não é bom para o ser humano ouvir isso, mas em relação à prisão do pecado, é verdade. Depois ele prossegue dizendo, põe-lhe o nome de Jezreel. Então, o primeiro filho que vai nascer, né? O nome Jezreel vem do hebraico e significa Deus semeia. Deus anuncia ao profeta a punição a Israel. Eles terão o arco quebrado, serão levados cativos e Deus semeará um novo povo. Então, em relação a Judá e Benjamim, o que nós acreditamos? Aquele povo ali, tá bom? Ele vai ser mantido vivo. As duas tribos vão sobreviver. As tribos do norte é que elas vão praticamente desaparecer. Não vai ter mais a identificação das tribos do norte. Nos dias do Novo Testamento já não havia mais, tá bom? Então Deus diz que vai quebrar o seu arco, né, que era uma das grandes defesas, né, no momento da guerra, significa que eles seriam levados cativos, tá bom? E Deus iria mais à frente renová-los. Essa renovação também não vai dar resultado, porque nós vamos ver que depois do cativeiro eles vão continuar pecando. Depois ele tem mais um filho. E Deus diz, põe-lhe o nome de Loruama. Esse nome vem do hebraico e significa desfavorecida. A nação que seria a cabeça das nações está se tornando uma vergonha. Davi havia dito que o favor de Deus é vida. Ele disse, porque a sua ira dura só um momento. No seu pavor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, tá bom? Então, ele diz que o favor de Deus é a vida. No seu favor está a vida, tá bom? E, infelizmente, agora está dizendo que Israel não tinha mais o favor de Deus. Era uma desfavorecida, não tinha mais o favor de Deus. Logo, Israel também não tinha a vida. Ou seja, Deus, além de desenhar para o homem, vamos assim dizer, tá bom? Tem que fazer um fato real na vida de Oséias. Seus filhos e filha vai ter nomes que também são profecias para ver se o povo conseguia entender, e eles simplesmente não entendiam. Aí nós vemos o nível de tolice que o povo estava, né? É mais do que desenhar, né? É mais do que desenhar.